E vou postar aqui minha apresentação. Sempre esqueço de fazer isso aqui. Bom, deixa eu primeiro, antes de a gente dar aula mesmo, tá certo? Na aula de hoje a gente dá uma mudada um pouco em relação ao temário do curso anterior, ou às aulas anteriores. Né? Nas aulas anteriores a gente acompanhou um pouco o início do crescimento industrial da Inglaterra e depois a gente deu duas aulas breves, vamos dizer assim, rápidas, sobre o crescimento industrial de outros dois países, né, que vieram um pouco a seguir, né, que são os Estados Unidos e a Alemanha. E, enfim, bastante breve essas duas introduções, a gente vai voltar a esses dois países nas próximas aulas, mas antes de voltar, eu acho que é uma coisa importante para a gente falar do século XIX, é a questão da formação do sistema monetário internacional, chamado padrão ouro, né, que vai, em algum momento do século XIX, ser formado. Né? Obviamente que depende de cada país. Grosso modo, a gente costuma dizer que a partir dos anos da década de 70, 1870, mais ou menos, a gente deve ter um sistema mundial, um sistema internacional baseado na ideia de padrão ouro. Né? Antes disso, tem os vários países que já tinham um sistema monetário nacional com base no padrão ouro, mas alguns países importantes tinham um sistema que a gente chamava de um sistema monetário bimetálico, né, baseado no ouro, mas também na prata. Né? Então você tinha aí inclusive uma taxa de troca entre o ouro e a prata. E a gente vai conversar um pouco sobre isso na semana que vem. Mas, então, a ideia é, do ponto de vista cronológico, falar um pouquinho sobre o sistema monetário do padrão ouro, e depois retomar o crescimento econômico no final do século XIX, olhando aí para os Estados Unidos, para a Alemanha, ainda para a Inglaterra, enfim, já no avançar do capitalismo no final do século XIX. Mas hoje, então, eu queria começar essa parte de sistemas monetários. Isso também inicia, vamos dizer assim, o que na primeira aula a gente chamou de que a gente ia ter dois olhares sobre a evolução da história econômica, um mais nessa perspectiva das estratégias de desenvolvimento econômico, e o outro olhar vai mais na área de finanças, vamos dizer assim, na área de moedas e sistema financeiro, sobre os padrões monetários, os padrões, a organização do sistema financeiro, do sistema monetário internacional. E essa é a aula inicial dessa parte do curso. E o que eu queria chamar a atenção também, certo, é que a partir nessa aula eu vou utilizar, principalmente para essa parte monetária, um livro clássico de história econômica nessa área monetária e financeira, que é um livro de um cara chamado Aishan Green, que chama A Globalização do Capital. Né? Deixei já para vocês no estouro, os primeiros capítulos, então todos eles, não pode falar muito alto isso, né? Enfim, tem lá as referências para vocês acompanharem. E esse é um livro, como eu disse, clássico, né? Ele, enfim, já tem lá os seus 20 e poucos anos, tá certo? Mas é um livro que ainda é utilizado no mundo todo, nessa parte de história monetária, quando você quer fazer uma coisa mais, enfim, mais enxuta, certo? Quer dizer, a gente usa o livro dele, certo? Se não quiser entrar em milhares e milhares de detalhes. Agora, eu disse mais enxuto, mas o livro dele é um livro denso, é um livro não simples de ser lido. Então, esse é o primeiro aviso, certo? Quer dizer, não é tão fácil, não é um livrinho de história, a moeda, que coisa bacana, tem uns furinhos, tem umas carinhas, tal, os bancos. É um livro
denso, porque, primeiro, ele usa muito teoria econômica, né? Então, para quem conhece o modelo Mendel-Fleming, certo? Quer dizer, vai ter que dar uma olhada, certo? Sobre como funcionam esses modelos. Teorias monetárias. Então, é um livro que tem um pressuposto, vamos dizer assim, de pelo menos aí um pouco de macro, um pouco de teoria monetária na cabeça, né? Mas, enfim, como eu disse, é um livro que todo mundo usa e eu acho que vocês não podem sair de um curso de economia, ainda mais um curso de economia que se pretende ser um curso cada vez mais na área de finanças, tá certo? Sem ter passado os olhos sobre esse livro. E a minha função aqui um pouco é facilitar a vida um pouco de vocês em relação à leitura desse livro, né? O livro ele está composto, certo, por fora introduções e conclusões, 4 grandes capítulos, né? São 4 grandes capítulos que são os 4 grandes sistemas monetários que ele monta ao longo do final do século XIX até o final do século XX, quando ele escreve o livro, né? Então, nesse período aí que engloba todo o século XX e o finalzinho do século XIX, aí 1870 para frente, grosso modo, né, ele vai dividir e falar, olha, vão existir aqui 4 grandes sistemas monetários diferentes ao longo dessa história, né? Por isso que eu chamei essa aula de uma breve e longa história, certo? Quer dizer, então, ele vai contar esses 4 sistemas, o padrão ouro, o primeiro sistema, certo? Que é se não me engano, o capítulo 2 já, né, do livro, ou o capítulo 1, enfim. Aí tem a introdução. Aí depois tem um sistema de entreguerras, né, entre as 2 guerras mundiais, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, apesar de uma tentativa no pós-Primeira Guerra Mundial de voltar ao padrão ouro, essa volta não é bem articulada, principalmente na crise de 30, você desaba de novo. Então, você tem um outro sistema monetário, ou talvez a gente pudesse dizer um não sistema monetário, nesse período do entreguerras. Pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um terceiro sistema, então, que é o chamado sistema de Bretton Woods, o sistema monetário de Bretton Woods, porque ele foi aí assinado, forjado, né, escrito nessa pequena localidade dos Estados Unidos, né, Bretton Woods, que fica ali no estado de New Hampshire, enfim, em belas montanhas nevadas, as pessoas se reuniram ali ainda antes do final da guerra, da Segunda Guerra, e debateram o formato de um novo sistema monetário. Do Keynes participou, a famosa história da participação do Keynes nesse debate, um pouco antes dele morrer, né? Esse debate é 44, ele vai brigar muito, ele é representante da Inglaterra nesse evento, líder dos representantes da Inglaterra, e vai se haver muito com o representante norte-americano, que é um cara chamado White. Então, tem as famosas controvérsias entre Keynes e White. E depois aí dessas controvérsias, eles chegam a um acordo, né, que são os chamados acordos do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Então, tem a criação ali do FMI, também do Banco Mundial, e por esses acordos do FMI e do Banco Mundial se cria, então, uma nova estrutura para um novo sistema monetário internacional que vai vigorar no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, como esse sistema vigora e tal, é objeto aí do 4º capítulo, do 3º capítulo, o capítulo que vem a seguir aqui do Weishengrin, né? E esse sistema ele perdura até a década de 70. Né? Tem, grosso modo, a década de 70, se quiser uma data específica, até o momento onde o Nixon abre mão da conversibilidade e os países abrem mão de um regime de taxas de câmbio fixa. Isso se dá entre 1971 e 1973. E a partir de 1973, a gente tem um novo sistema monetário internacional, um sistema monetário financeiro internacional, um novo momento desse sistema monetário que, grosso modo, tem as características até hoje, né? Apesar de uma série de crises, uma série de problemas, uma série de tentativas de organização, esse sistema ele perdura até hoje. Pois não? O senhor está passando o slide ou não? Não, eu não estou ainda não, estou parado. Vamos ver, eu vou passar agora. Não, tá bom. É porque eu achei que estava passando e... Foi boa, bem para você. Viu? Uma razão de me perguntar, certo? Está passando aí?
Agora tá, é que eu tava preocupada. Não, tá certo, você tem razão. Eu fiquei aqui enrolando no primeiro slide aqui. Então, é isso. Então, o Weiching, ele tem esses quatro sistemas, né? Esses quatro fases do sistema monetário internacional. O que eu queria conversar com vocês hoje é um pouco ver como é que você define um sistema monetário internacional. Então, talvez uma aula mais conceitual, vamos dizer assim, em torno, né, não só da definição de um sistema monetário internacional, mas que questões que eu tenho que responder para eu ter, vamos dizer assim, as bases principais de um sistema monetário internacional. Né? Que são, vamos dizer assim, as questões que foram respondidas pelo Weiching para você separar esses quatro momentos da história monetária e financeira mundial. Né? Então, esse é o objetivo um pouco dessa aula, e no final eu vou voltar ao Weiching e ver um pouco como é que se deu essa evolução histórica, e aí a gente conversa um pouco para encerrar a aula. Então, a aula é um pouco, talvez não seja exatamente uma aula de história, né? É uma aula mais conceitual, assim como a gente fez aquela do Rostov e do Gershon anteriormente. Tá? Então, essa é um pouco a ideia hoje. Né? Aí, nas próximas aulas, a gente vê exatamente como funciona o padrão ouro, como ele foi criado, etc. etc. Então, primeiro, o que é um sistema monetário internacional? Né? Então, no fundo, é um conjunto de, vamos chamar de convenções que regulam as relações monetárias e financeiras entre os países. Né? E aí, por que eu hesitei na palavra regras ou na palavra convenções? Né? É um conjunto de regras ou convenções. Sabe? Porque, na verdade, o padrão ouro não tem nenhuma regra escrita. Né? Ninguém assinou nada para o padrão ouro. Sabe? Quer dizer, não teve, né? A Liga das Nações não se juntou ali, passou um papel e todo mundo assinou. Não, eu vou aderir ao padrão ouro. Sabe? Quer dizer, e o padrão ouro é isso, A, B, C, D, E, F. Certo? Artigo 1, artigo 2, artigo 3. Isso vai acontecer em Bretton Woods. Isso vai ter um conjunto de regras e de convenções, né? Que a gente chama também os acordos do FMI, que criam o FMI e criam um papel do FMI no cenário internacional, e implicitamente, então, você tem as regras que os países devem seguir nas suas práticas monetárias e financeiras quando de tratamentos internacionais. Então, por isso que a gente diz, é um conjunto, talvez, aí, melhor, de convenções que podem ser escritas, né, no caso de Bretton Woods, ou tácitas, meio acordadas implicitamente entre as pessoas, entre os pares, principalmente, no caso, entre as autoridades monetárias dos países. Vamos lembrar também que no padrão ouro, nem todos os lugares existem bancos centrais ainda, certo? Eu já tenho a figura de autoridades monetárias, né, mas não estão necessariamente na forma de bancos centrais. É o Banco da Inglaterra, o Banco da França, o Banco da Suécia. Muitas vezes são bancos privados, inclusive, alguns, certo? Que por alguma lei, certo? Tem várias leis famosas na Inglaterra, o Peel Act, etc., que fazem desse banco da Inglaterra um banco privado, né? Exercer parte das suas atividades, ou até separar parte das atividades desse banco privado, para ele exercer a função de uma autoridade monetária. Né? Os bancos centrais, em termos internacionais, eles são criados, grosso modo, nesse período aí do século XIX, final do século XIX. Na América Latina, a maior parte dos bancos centrais vão ser criados nos anos 20, nos anos 30, já no século XX. Né? Só o Brasil, que é uma exceção, onde o Banco Central é criado em 64. Mas o Banco do Brasil, né, ele tem as funções, ele vai exercer muitas vezes a função de autoridades monetárias, se bem que algumas oscilações, por vezes, essa autoridade monetária vai ser o próprio Ministério da Fazenda, que age como autoridade monetária. Mas a gente vê isso depois com calma. Então, é um conjunto de regras ou de convenções, de certa forma, aceita pelos países, pelas autoridades monetárias dos países, sejam elas quem forem. Sabe? E essas regras, como eu disse, não necessariamente estão escritas. Né? Elas são... Esse é um problema. É um conjunto de regras que são aceitas, certo? De práticas que são aceitas e que acabam formando uma prática internacional. Né? Qual é o objetivo, no fundo, de um sistema monetário internacional? A gente pode dizer que existem dois objetivos, certo? Mas o principal objetivo
é facilitar as transações internacionais, certo? Dar fluidez, para usar uma palavra mais chique, certo? Dar fluidez às transações internacionais, né, de modo que não tenha muitos custos que sejam perdidos no processo de transação, né? Então, de modo a garantir, pela transação, os maiores ganhos, os maiores benefícios, por exemplo, do comércio, dos investimentos de capitais, e que uma parte importante desses ganhos não fiquem retidos na transação em si, certo? Mas que o fato de você aplicar recursos brasileiros na Birmânia, né, essa aplicação de recursos, esses ganhos que eu tenho aplicando dinheiro lá na Birmânia, que vão me gerar ganhos para nós, para os birmaneses, etc. Né? E evitar, então, que o fato do dinheiro sair daqui e ir parar lá na Birmânia, isso tem um custo muito grande que diminua de maneira muito, muito forte esses ganhos. Sempre tem algum custo, sempre tem algum problema, né? Mas o objetivo, então, do sistema monetário é diminuir esses custos e aumentar, então, a facilidade dessas transações, e essas transações normalmente são sempre de duas ordens, né? As trocas, né? O comércio internacional, né? Que tem uma questão financeira e monetária chave, né? Que é com o que eu pago, certo? E o movimento de capital, certo? A movimentação financeira internacional. Então, a ideia aqui então, é da fluidez, é que essas transações não só existam, que elas tenham baixo custo e que não incorram em riscos desnecessários. Esse é um dos objetivos. E existe, na verdade, um segundo objetivo, certo? Que muitas vezes pode ser visto como complementar, mas às vezes ele pode ser entendido como em contradição com o primeiro, né? Que é a questão da coordenação das políticas nacionais ou resolver o problema da consistência. Resolver de alguma forma o problema da consistência. O que é o problema da consistência? Né? O problema da consistência é o fato, certo, de que nem todos os países podem, ao mesmo tempo, desvalorizar a sua moeda. Porque, normalmente, se eu desvalorizo a minha moeda, eu desvalorizo a minha moeda em relação a alguma outra. Então, não dá para todos os países desvalorizarem a sua moeda. Alguma tem que se valorizar, né? Porque se a taxa de câmbio é uma relação entre a minha moeda e a moeda de um outro país, se eu aumento o valor da minha, eu estou diminuindo o valor da outra. Se todos os países querem aumentar o valor da sua moeda, não dá, né? Alguém vai ter que diminuir o valor da moeda dele, né? Alguém vai ter que ser a contraparte. Mesma coisa com os balanços de pagamentos, né? Eu não posso ter balanços de pagamentos que, acima da linha, vou dizer assim, certo? Quer dizer, tem os superávites, todos os países não podem ter superávit ao mesmo tempo que não pode ter déficit ao mesmo tempo, né? Se eu vendi para alguém, alguém comprou, né? Então, se eu tenho superávit num país, no outro eu tenho déficit, né? Se o dinheiro entrou mais num país, é que saiu de um outro, né? Porque eu não tenho aí um emissor de moeda internacional, né? Eu tenho, são os países que estão transacionando, eu não tenho um ente de um terceiro estado, um terceiro lugar, uma terceira entidade aí no caminho. Então, a soma dos déficits, dos superávites, dos balanços de pagamentos de todos os países, em determinado momento, tem que ser zero, certo? Quer dizer, então, é uma maneira que eu não posso, todos os países não podem desvalorizar a sua moeda juntos. Então, isso que a gente chama de problema da consistência. Como é que a gente resolve esse problema? Quem é que vai abrir mão da desvalorização? Quem é que vai abrir mão de ter um superávit que vai ter um déficit no seu balanço de pagamentos? A gente viu, quando a gente falou da Inglaterra, que a Inglaterra, certo, ela tinha um déficit na balança comercial, né? Isso era importante, né, para os outros países poderem ter o superávit. O Brasil poder ter o superávit na balança comercial, a Inglaterra tinha que ter um déficit. A contrapartida é que a Inglaterra mandava dinheiro para o Brasil e o Brasil recebia dinheiro na balança de capitais, né? Então você vê como essas duas coisas se complementam, né? Eu não posso ter todos os países ao mesmo tempo tendo superávit na balança comercial, porque um país vende para o outro. Então, se um país tem, se eu tenho 50 países, eu tenho que ter normalmente 49 com déficit, mais um com superávit, ou o inverso, ou alguma combinação aí no caminho.
Então, a forma que você organiza o sistema monetário internacional, muitas vezes ele ajuda a resolver esse problema de consistência. Por exemplo, uma solução possível é o país que emitia a moeda internacional, a moeda que vai ser utilizada como moeda internacional, né, a moeda que vai ser aceita como moeda de transação internacional, esse país é um país refém, vamos dizer assim. Ele tem a grande vantagem de emitir a moeda que todo mundo usa, mas ele não pode definir a sua taxa de câmbio, são os outros que definem a taxa de câmbio. Ele recebe ela. Né? Ele normalmente também é um exportador de dinheiro. Né? Ele precisa botar dinheiro no mundo, então ele tem que dar liquidez ao mercado. Então o balanço de pagamento dele tem que ser deficitário. Ele tem que botar dinheiro no resto do mundo. Ele não pode receber dinheiro, porque é ele que está botando dinheiro no mundo. Né? Mas isso se eu montar um sistema monetário onde tem um país que emite a moeda que vai ser usada no mercado internacional. E eu posso ter outras soluções, eu posso ter alguma combinação, é isso que Bretton Woods tenta fazer, tenta articular um pouco essas coisas. Olha, vamos combinar assim, ó, certo? Quer dizer, né? Então, um dos grandes problemas na discussão sobre o sistema monetário internacional é um problema de coordenação dos países, das políticas nacionais. Né? Então, como que a gente vai fazer, né? O que os países vão abrir mão para poder a gente ter um sistema monetário internacional que seja fluido, que seja razoável, etc. Né? E, às vezes, como eu disse, a solução desse problema de consistência implica, talvez, em algum probleminha na fluidez. Talvez a gente consiga a fluidez completa que a gente gostaria para poder resolver o problema da consistência de uma forma, vamos dizer assim, que conseguiu ser acertada naquele momento. A gente vai ter que, por exemplo, colocar algum empecilho aos fluxos de capitais. Não vai poder deixar o dinheiro andar de um lado para o outro livremente. Então, eu vou ter um sistema monetário onde tem algumas regras que impedem os capitais de circularem livremente. Então, a fluidez não é completa. Por que eu fiz isso? Né? Para resolver algum problema de consistência. Né? Então, aqui, certo? Quer dizer, eu tenho várias formas de resolver esses problemas de consistência. Né? Eu tenho o que a gente chama de ajustes automáticos. Né? Se todo mundo aceita as regras do modelo do padrão ouro, tá certo? Eu resolvi a consistência automaticamente. Certo? Quer dizer, né? Quem tem superávit no balanço de pagamento sobe déficit, taxa de juros. Quem tem déficit no balanço de pagamento aumenta a taxa de juros. Né? Então, quem tem déficit de pagamentos vai resolver o problema de balanço de pagamento dele gerando recessão. Se todo mundo aceitar isso, beleza, certo? Quer dizer, agora, alguns não gostam disso. Então, eu não quero fazer isso. Eu não quero ter recessão quando eu tenho problema no balanço de pagamentos. Por quê? Porque é recessão, né? Desemprego eu não me elejo, eu não quero. Então, não assino. Então, ou você está fora do sistema monetário internacional, né? Ou você negocia um outro sistema. Né? Você consegue fazer a negociação de um outro sistema. Né? Então, esses são um pouco os objetivos do sistema. Como eu disse, esses objetivos não precisam necessariamente ser compatíveis uns com os outros. Né? E aqui um pouco aquilo que eu estava dizendo antes, pegando o Eichmann, ele vai dividir as 4 fases do sistema monetário internacional, né? O sistema atual, o sistema de Bretton Woods, o período de entreguerras e o período do padrão ouro. Né? Aí no entreguerras, a famosa foto da crise de 30. Em Bretton Woods aí tem a foto do morro ali onde tem um hotel, onde foi formado, feito a conferência de Bretton Woods. Né? Então, esses 4 momentos, eu tive, na verdade, acordos diferentes. Eu tive regras diferentes, eu consegui consensos diferentes. E eu dei graus de autonomia diferente aos países. Então, o sistema monetário internacional, dependendo do conjunto de regras, ele coloca em xeque determinado grau de nacionalismo. Né? Então, o que é uma questão clássica do direito internacional. Né? Se eu assino regras de direito internacional, se eu assino tratados internacionais, né? Se eu assino convênios internacionais, eu estou abrindo mão de, no meu país, colocar regras diferentes. Né? Então, pode ser que a regra seja ótima e eu gosto disso. Mas pode ser que algumas pessoas não queiram isso no país. Né? De qualquer maneira, então, muitas vezes eu estou abrindo mão de algum grau de liberdade
na atuação interna do país para poder chegar a essas regras ou a esse consenso internacional. Se porventura, certo, eu não quiser abrir mão dessas regras, eu tenho, no fundo, a opção internacional de não participar. E aí se coloca uma questão, certo? Quer dizer, o sistema monetário internacional ele precisa da adesão de todo e qualquer país, né? E essa sempre é uma pergunta importante em termos internacionais. Hoje em dia a gente vê muitas essas discussões sobre, não sobre o sistema monetário, mas sobre essas questões internacionais, se você participa, se assinou o acordo, não assinou o acordo, a questão do clima, etc. Então você pode ter, muitas vezes, um sistema monetário internacional onde alguns países não participam, né? Não faz parte desse sistema monetário internacional. Agora, obviamente, certo, quer dizer, se esse país, certo, for um país fundamental no sistema de trocas e de financiamento internacional, a não adesão desse país coloca em xeque o próprio sistema, né? Então, vamos dizer, se os Estados Unidos não participarem do sistema monetário internacional, se eles resolverem sair do FMI, certo, ou abandonarem determinadas coisas, eles vão, esse sistema ruim. E é isso que aconteceu em 73, em 71, na verdade. Em 71, o presidente norte-americano, né, o Richard Nixon, ele vai a público e diz, olha, os Estados Unidos não vão mais manter a sua taxa de câmbio entre o dólar e o ouro fixa. Não temos mais condição de fazer isso. Isso é uma das bases do acordo que foi criado lá em Bretton Woods. Nessa hora, acabou o sistema monetário de Bretton Woods. Agora, se o Brasil, se o governo brasileiro, isso foi em 73, certo? 71, então era o Médici. Se o Médici vai a público e diz que o Brasil não vai manter uma taxa de câmbio, vai ter algum efeito, certo? Quer dizer, o Brasil não tinha um câmbio fixo, certo? Quer dizer, então, nada contra o Brasil, a gente também, né, a gente precisa se humilhar o tempo todo, certo? Mas a questão dessa adesão, eu não preciso de todos os países para ter o sistema monetário internacional, mas se eu não tiver os países importantes, talvez eu tenha um problema sério, né? Então, essa é uma questão importante. Por que essa é uma questão? Porque, na verdade, a adesão aos sistemas monetários são normalmente voluntários, certo? Quer dizer, eu quero ou não. E se eu não cumpro as regras, certo? Quer dizer, na verdade, eu estou desaderindo. Porque uma outra questão, principalmente na questão monetária, existe algum poder de coerção internacional? Eu posso obrigar os países, por exemplo, eu assinei um negócio com o FMI e não vou cumprir, né? E aí? O que acontece? Certo? Quer dizer, os Estados Unidos vai mandar a tropa de choque para cá, certo? Ou vai ser a tropa de choque que vem das Guianas? Certo? Nada contra as Guianas, certo? Só estou mostrando uma diferença de tamanho militar, certo? Quer dizer, não sei, certo? Quer dizer, eu tenho outro tipo de coerção internacional, né? Claramente tem, certo? O Brasil não cumpriu com as regras do FMI, então os países não aplicam dinheiro no Brasil, certo? Quer dizer, o Brasil está fora do sistema financeiro internacional, né? Então tem uma questão aqui que é clássica do direito internacional, de política internacional, que é a questão da adesão, do poder de coerção desses sistemas monetários internacionais. Então, o sistema monetário em si, ele normalmente depende de um grau de adesão relativamente grande, né? E normalmente não tem poder de coerção, vamos dizer assim, no sentido jurídico e no sentido militar da palavra, mas tem um certo poder de punição às pessoas que descumprem as regras pelo próprio funcionamento do sistema monetário e financeiro internacional. Então, isso que se coloca, certo? E aí, outra questão é a questão da temporalidade, certo? Quer dizer, aqui a gente decidiu que teve 4 sistemas, certo? Quer dizer, mas quando é que começa um e termina outro, certo? Quer dizer, pode começar um e terminar outro, a gente se junta, você fala, não, aquele sistema está ruim, nós não vamos nos juntar, enquanto a gente não decidiu por um novo sistema, continua valendo aquele velho. Quando a gente criar uma nova Constituição, vamos dizer assim, aí a gente tem uma nova. Isso pode ser, né? Então, a temporalidade é dada por novos acordos. No caso aqui, não. Né? A temporalidade é dada por rompimento, certo? Quer dizer, países importantes romperam com o padrão ouro. Países importantes romperam com Bretton Woods, no caso dos Estados Unidos, né? Então,
de novo, né, certo? Se um país como o Brasil romper, talvez não mude o sistema monetário internacional. Se, vamos dizer assim, um país, hoje, nos dias de hoje, um país talvez como a China romper, e aí? Acaba o sistema monetário internacional, a gente é capaz de jogar o jogo sem os chineses, certo? Quer dizer, né? Ou vai dar um problema grande se mais países romperem aí. Então, quantos mais países eu preciso para mudar o sistema, certo? Quer dizer, então, se os chineses conseguem juntar todo o pessoal lá do Sudeste Asiático e fazer um acordo, montar um sistema paralelo, né? Então, agora já tem um sistema montado lá, a temporalidade é a criação desse novo sistema. Então, tem aí questões, né? Quando termina, quando começa, então a gente nunca sabe quando começa o padrão ouro, de fato, né? Quando termina, a gente costuma dizer que termina na Primeira Guerra Mundial, porque durante a guerra os países romperam com o padrão ouro. Mas eles tentaram voltar na década de 20. A década de 20 faz ou não parte do padrão ouro? Né? Você olha um pouquinho antes da crise de 29, praticamente todos os países, inclusive o Brasil, voltou ao padrão ouro. Mas voltou por 5 anos. Então, eu não posso dizer que tem um padrão ouro entre 1920 entre 1924 e 1925, ou entre 1925 e 1930, vamos dizer assim. É muito pouco. Então, eu vou dizer que nesse período todo, né, teve um não padrão, teve uma tentativa de organização, etc., ou um padrão diferente, certo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, aqui tem uma série de questões complicadas que dizem respeito a toda essa parte de política internacional, de direitos internacionais, nos quais o sistema monetário internacional, o financeiro internacional está medido. Né? Outra pergunta que não está aqui, mas vai estar lá próximo, certo? Até onde tem instituições que garantem o funcionamento? Até onde tem FMI, o BIS, né, o Banco de Basileia, o Banco Mundial, até onde essas instituições existem, não existem, etc. Né? Então, aqui a gente já está entrando quais são as questões chaves para a gente definir um sistema monetário internacional. Né? E eu vou colocar aqui 5 questões principais. Né? Vou definir 5 questões principais para a gente dizer, se eu responder essas 5 questões, eu monto um sistema monetário internacional. Se ele é bom ou não é outra história, mas eu monto um. Essas são as questões principais. Né? E se você olhar, certo, nos últimos anos, certo, você tem muita discussão de como reformar o atual sistema monetário internacional, tem muita proposta na rua. Até o Banco do Vaticano tem uma proposta de reformulação do sistema monetário internacional. Vários economistas, o Stiglitz tem uma proposta. Durante a crise de 2008, 2009, teve um baita fuzuê de a gente reformar todo o sistema financeiro e monetário internacional. Enfim, e nessas discussões todas, é óbvio que tem muito mais questões do que essas 5, né, que eu estou colocando aqui. Mas eu diria que essas 5 compõem o eixo básico para a gente estruturar o sistema. Depois tem outras perguntas mais, enfim, não pouco importantes, mas são mais detalhes, vamos dizer assim. Né? Então, vamos para essas 5 questões. A primeira questão é: qual é o ativo de reserva? Na verdade, em que moeda eu pago os outros? Né? Supondo que eu tenho transações feitas entre países, e cada país tem suas próprias moedas, certo? Supondo que exista um nacionalismo das moedas e o internacionalismo das trocas, certo? Quer dizer, qual é a moeda que vai ser aceita? E eu, quando vender uma coisa para os argentinos, eu vou aceitar que os argentinos me paguem na moeda deles? Eu vou querer que os argentinos tenham reais para me pagar na minha moeda? Ou eu vou aceitar uma terceira moeda? Ou uma quarta moeda? Qual é o meio de aceitação de pagamentos, de liquidação dos pagamentos internacionais? Eu posso até montar um sistema onde minimize esses pagamentos. Né? Eu faço um pouco um livro caixa aí, certo? E, sei lá, de ano em ano eu fecho as contas. Né? Então, vai toda a transação eu preciso pagar. Eu ponho ali, abro uma caderneta, certo? Os argentinos venderam para o Brasil tantos quilos de trigo, certo? Quer dizer, os brasileiros venderam para os argentinos tantos, sei lá, tantos quilos de açúcar. E aí vai, no final do ano você passa a régua,
e ver quem está devendo para quem e só paga esse final de régua aí, certo? Resolveu o problema? Não. Primeiro que tem o final da régua. O que eu aceito ainda? Certo? E segundo, qual é a moeda que eu faço a contabilidade? Né? Qual é o indicador? Qual é a unidade monetária que eu faço as duas coisas? Ou põe em pesos e, não sei o quê, e reais. Então, essa é a primeira pergunta. Né? Ao longo da história, certo? Dizer, o padrão ouro, obviamente que a moeda, o ativo de reserva era o ouro. Mas era o ativo contábil. Na prática, se você olhar, não tinha ouro suficiente para dar conta de todas as transações no século XIX. Então, a Libra, a Libra inglesa, certo, se constituiu uma moeda importante durante o padrão ouro. Muita gente chama o padrão ouro de padrão Libra-ouro. Né? Porque países como a Índia, por exemplo, não tinha ouro em caixa, tinha Libra. O Brasil também tinha ouro em caixa, tinha algum, certo? Umas barrinhas lá. Mas o grosso das reservas brasileiras estava em Libra, porque quando precisasse pagar, ele pagaria em Libras. Né? Tem transações de ouro entre os países para fazer os pagamentos, né? É mais também uma contabilidade chegada, mas o ouro é a referência. Né? A Libra talvez seja a referência também. Então eu tenho um sistema ouro-libra no padrão ouro. Né? Com o tempo, por exemplo, o dólar vai se constituindo uma mercadoria importante e os Estados Unidos é um país importante. Né? Então alguns países começam a aceitar o dólar também. Não, se quiser pagar em dólar, eu aceito. Né? Então, comércio entre Brasil e Argentina, a gente liquida em quê? Em peso, em reais ou em dólar? Ou em ouro? Vamos liquidar em ouro. Vamos liquidar em dólar. Ou então o Brasil faz um acordo de comércio entre Brasil e Argentina e faz que o comércio bilateral pode ser pago tanto em reais como em dólar, mas vai definir como é que funciona a taxa de câmbio, que é uma outra pergunta. Então, essa aqui é uma pergunta complicada em termos internacionais. Tem muita gente que defende que o FMI emita uma moeda nova, uma nova moeda, uma moeda internacional. Assim como você teve o Esperanto, que fosse uma língua internacional, tem gente que defende uma moeda internacional. O Keynes defendeu uma moeda que chamaria Bancor, né? Que era uma moeda internacional, mas que a gente não ia comprar pãozinho com esse Bancor. Era uma moeda só para fazer transações entre bancos centrais, só para liquidar pagamentos de final. Né? Mas uma moeda internacional, uma outra moeda. Note que o ouro é uma moeda meio de fora, certo? Tudo bem, você tem as condições de produção do ouro, ela tem um problema enorme de você descobrir ouro, ter ouro, enfim, fazer a cunhagem e tal. Mas é diferente da Libra. A Libra é um papelzinho, certo? É um papelzinho que os ingleses emitem ali, certo? Né? É diferente do dólar, né? Que os americanos emitem, né? E aí, então, a ideia de um Bancor era uma moeda emitida por um organismo internacional, que é uma terceira forma. Então, você tem muita gente hoje que defende uma terceira moeda. Tem muita gente hoje que defende a ideia de todas as moedas. Né? Eu posso pagar no que eu quiser. Ou no que os outros aceitarem. E eles podem aceitar qualquer moeda, porque toda moeda vale. Né? Porque as taxas de câmbio são fixas e todas as moedas são críveis. Essa também é uma visão que existia em Bretton Woods. Vamos fazer o seguinte: todas as moedas definem um padrão ouro para elas, né? E eu posso aceitar qualquer uma delas. Não tem problema, porque no fundo o que elas valem é um pouco de ouro. Eu aceito qualquer uma delas. Então tem aqui um grave problema. Né? Qual é o ativo de reservas? E aí tem uma implicação: quem emite? Como se emite? Esse é o problema maior. Certo? Então, o Triffin, que é um economista belga famoso, colocou talvez um dos principais dilemas numa economia mundial, certo? Quando eu tenho a montagem do sistema monetário internacional, quando eu coloco um país emitindo a moeda internacional, a Libra, ou principalmente no caso o dólar, no final de Bretton Woods, né? Em Bretton Woods. Então você diz, o dólar vai ser a moeda internacional. Qual é o dilema para o Triffin? Qual é o problema? Então é um país que tem uma grande vantagem no mundo, que é emitir a moeda que os outros vão usar. O que isso lhe dá de poder? Dá o poder de emitir um papelzinho, né? E de criar liquidez, dá o poder de senhoriagem internacional.
Então, ele pode emitir um papel, comprar coisas no resto do mundo com esse papel. Que ele simplesmente rodou uma maquininha ali. O máximo de custo que ele teve foi papel e tinta. Então, ele vai emitir essa moeda, vai colocar essa moeda no mercado como? Comprando coisa dos outros ou aplicando dinheiro na casa dos outros. E note que ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso porque tem que ter moeda no mundo, para o mundo poder rodar com essa moeda internacional. Então, ele vai ser o emissor da moeda internacional, ele tem que dar liquidez internacional. Então, ele tem que resolver o problema da liquidez internacional. Tem que ter dinheiro para as transações poderem acontecer. Então, ele vai emitir o suficiente de moeda para dar liquidez para as transações internacionais. Mas ele tem que convencer os usuários dessa moeda de que ele deu essa liquidez, mas ele não emitiu muita moeda. Porque senão as pessoas vão desconfiar de que ele emitiu um monte de moeda ali que, no fundo, não tem valor. Certo? Existe um problema de confiança. Até que ponto ele não exagerou nessa emissão? Né? Então, qual é o dilema? Até que ponto os ganhos que eu dou de liquidez no mercado mundial não implicam em perdas de confiança nessa moeda? Então, eu vou dar liquidez para o mundo, certo? Mas na medida que eu dou liquidez para o mundo olha para mim e duvida de que essa moeda vale alguma coisa, então achando que eu emiti papelzinho à toa, certo? Quer dizer, esse é um dilema insolúvel, certo? Quer dizer, na época do padrão ouro, você podia até dizer, ele tem que emitir de acordo com as reservas de ouro que ele tem, e ele não pode, ele tem que manter uma taxa de câmbio entre o ouro e a moeda que ele está emitindo relativamente estável. Então ele não pode emitir muito. Ok, mas se ele emitir só a quantidade de ouro que tem no mundo, a quantidade de ouro que tem no mundo não dá nem para o começo do comércio internacional do mundo. Né? Não dá nem para começar a fazer comércio internacional. Na época do padrão ouro, né, só a Índia tinha de libras em reservas mais do que a Inglaterra tinha de ouro. Então, é óbvio que a relação entre ouro e a moeda é uma relação que dá uma ideia e dá um limite para a confiança. Ele te dá uma ideia de quanto eu posso emitir e me dá uma perspectiva. Emitiu demais, emitiu de menos, eu tenho um padrão de confiança. Mas atualmente, onde a moeda metálica não existe mais, aonde está esse padrão de confiança? Né? Não existe, na verdade, é um feeling. Né? Os Estados Unidos são aproveitadores. Então, quando você percebe que os Estados Unidos começam a emitir dinheiro para financiar a guerra do Vietnã, financiar enormes déficits de balança comercial, enormes déficits públicos, aí as pessoas desconfiam. Né? Aí o presidente da França, que na época era o Charles de Gaulle, olhou e falou: esses americanos são safados, tá certo? Eles estão se aproveitando. Não quero mais o dólar, não aceito mais esse troço, tá certo? Aí briga para lá, briga para cá. Então eu tenho um problema aqui nessa escolha. Escolher um país, ele vai cair nesse dilema. Certo? Ele tem que ter moeda para o mundo todo funcionar, os comércios funcionar. Mas não pode emitir demais, senão as pessoas desconfiam e não querem mais aquela moeda, porque aquela moeda não vale nada, porque ele emitiu demais. Então o valor daquela moeda, essa moeda vai perder valor, vai se desvalorizar, vai ter, sei lá, inflação em dólar, certo? Quer dizer, então eu vou perder valor, o dólar vai perdendo valor. Né? Então essa é uma discussão complicada, certo? Como é que faz para um país emitir a moeda internacional, ter confiança e dar liquidez para o mercado todo? Por isso que é mais fácil ter uma moeda internacional. Mas quem que comanda essa história? Qual é o livrinho de macroeconomia que vai ficar lá à frente do computador e vai dizer qual é a política monetária internacional a ser dada? Não é uma resposta simples. Né? Mas é uma pergunta que tem que ser resolvida, certo? Quer dizer, qual é a moeda, com que eu pago os meus vizinhos, certo? Os meus colegas de comércio. E a segunda pergunta, que é decorrente da primeira, é: qual é a relação de preços entre essa moeda internacional e a minha moeda, e a moeda do meu país, se eu, obviamente, não for o país que emite a moeda internacional. Então, aqui, eu posso ter duas situações limites. Né? Eu posso ter uma situação de câmbio fixo ou de câmbio flexível. Então, aqui eu estou definindo como é que funciona o mercado de câmbio internacional. Né? Então, eu tenho uma moeda internacional, eu elegi, vai ser o dólar. Beleza. Por quê? Porque ele é verde. Então, qual é a relação entre o dólar e o euro? Né? É a taxa de câmbio que dá essa relação. Né? Então, 1 euro vale X dólares. Mas esse X, ele é fixo ou ele é flexível?
ou ele é mais ou menos fixo e mais ou menos flexível? Quer dizer, né, no limite, quando a gente abre os livros de macroeconomia, né, eu posso ter um regime de câmbio fixo e um regime de câmbio flexível. Então é isso que eu tenho que escolher. O padrão ouro é um regime de câmbio fixo. Atualmente, a gente vive um momento de regime de câmbio flexível. Né? A gente tem um regime de câmbio que é flexível. Hoje, as taxas de câmbio todas variam entre os países. Durante o padrão ouro, a taxa de câmbio entre o dólar e a libra era fixa. Né? Por quê? Porque cada um dos países definiu a taxa de câmbio entre o dólar e o ouro, entre a libra e o ouro. Essa taxa era fixa entre o dólar e o ouro, e libra e ouro. Portanto, entre dólar e libra era fixo também. Né? Depois, a gente definiu a taxa de câmbio fixo. Né? Em Bretton Woods, a gente definiu que o dólar tinha uma relação fixa com o ouro e que os países tinham uma relação de taxa de câmbio fixa com o dólar. Né? Então, o franco francês, o franco suíço, a libra inglesa, o marco alemão, não tinha o euro ainda, você fixava a sua taxa de câmbio em relação ao dólar. Né? Por isso que quando, em 71, o governo norte-americano disse que não mais mantinha sua paridade com o ouro, em 73, os outros países vão olhar e falar, bom, já que você não mantém a paridade com o ouro, por que que eu, francês, vou manter a paridade com o dólar? Então, em 73, os outros países abriram mão da taxa fixa de câmbio entre a moeda desses países e a moeda norte-americana. Então, a partir de 73, eu tenho um sistema mundial de taxas flexíveis de câmbio. Não tem mais nenhuma... Alguns países usam ainda câmbio fixo. Né? Em alguns momentos, o Brasil usou câmbio fixo. Né? Mas, em geral, a maior parte do mundo usa um câmbio flexível. Na verdade, câmbio flexível e câmbio fixo são os polos da história. Né? Eu tenho muita situação intermediária. Né? Então, muita gente diz que hoje a gente vive uma flutuação suja, uma flutuação coordenada, uma flutuação administrada, ou seja, o câmbio é flexível, mas os governos se metem muito nele. Então, não é só o mercado que define qual é a taxa de câmbio. Né? Câmbio flexível, o mercado que define qual é a taxa. Né? Então, se tem muita demanda para o dólar, o dólar sobe. Se tem pouca demanda, o dólar cai. Né? Mas, né, no mercado internacional, os governos são players importantes. Né? Porque tem reservas, porque tem, né, em ouro, em dólar, etc., e tem capacidade de atuação nesse mercado. Então, a flutuação é flexível, mas com uma forte intervenção. Então, é uma flutuação suja. Eu posso ter também um sistema de bandas. Na verdade, eu posso ter uma infinidade de possibilidades. Os regimes cambiais no mundo podem ser inúmeros, certo? Quer dizer, eu tenho alguns países que não querem nem ter câmbio, porque não querem ter nem moeda, eles querem ter. Você pega o Equador aqui, do lado da gente, daqui do lado do Brasil, não tem moeda lá. Né? Qual é a moeda que eles usam? O dólar. Então não tem câmbio, não tem moeda, não tem câmbio, não tem nada. Sabe? Os países da União Monetária também não tem câmbio. O franco francês não tem mais, não existe mais. Mas tem um câmbio compartilhado do euro com os alemães, com os italianos, etc. De fato, mas não tem uma moeda francesa. Então tem uma moeda compartilhada. Então tem uma taxa de câmbio compartilhada com os outros. Eu posso ter, então, um câmbio fixo, que significa que eu não vou desvalorizar ou valorizar o câmbio. Não tenho política cambial, não aumento, não mudo. Esse câmbio fixo pode ser fixo como? Fixo. Né? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, tudo faz. Mas é fixo em relação a quê? A qual moeda? É fixo em relação ao dólar? Ou é fixo em relação ao ien? É fixo em relação à moeda internacional. Beleza, essa é uma boa resposta. Né? E é só fixo, mais nada? Só fixo, mais nada. Não, o meu é mais do que isso. Pega a Argentina, anos 90. O taxa de câmbio é fixo e eu tenho uma política monetária que diz o seguinte, que toda vez que aumentar as reservas em dólar na Argentina, eu aumento a oferta de moeda. Então, eu tenho uma política monetária atrelada à política cambial. A política cambial é de câmbio fixo e uma política monetária atrelada à variação de reservas. O que a gente chama de currency board. Essa é a ideia, esse é o regime de câmbio do padrão ouro, exatamente esse. Os países tinham uma taxa de câmbio fixo entre a moeda deles e a libra e o ouro, e toda vez que as reservas em ouro desse país aumentassem, eles emitiam mais moeda desses países. E toda vez que diminuísse, eles diminuíam a emissão, ou seja, eles atrelam política monetária na taxa de câmbio fixo. Ou eu posso ter uma taxa de câmbio fixo, mas não atrelo política monetária nenhuma. Ou eu ainda posso ter o tal do crawling peg. O que é crawling peg? São as taxas que são fixas, mas que se mexem.
Brasil era especializado nisso, certo? Quer dizer, ela era fixa durante um mês, mas no mês seguinte ela era fixa, mas num outro patamar. Então eu fixo hoje, 2-1. E eu fixo amanhã, 3-1. E depois da manhã, é fixo, mas é 4-1. Então é um fixo que se mexe. Se o senhor vai operar lá, qual é a taxa de câmbio? Está dado, não é o mercado que vai definir. Eu fixei, mas em tempos eu mudo. Então isso é o crawling peg, são as desvalorizações, microdesvalorizações, alguma coisa parecida com isso. Eu tenho os regimes flutuantes, de outro lado, né? A flutuação que normalmente é suja, né? Porque o governo entra em cena, né? E o governo, ou a flutuação é completamente livre, quando o governo não entra em cena. Quando o governo entra em cena, ele entra em cena para fazer o quê? Para impedir a desvalorização, porque ele tem medo da desvalorização, porque ela leva à inflação, para promover a desvalorização, que é o tal do mercantilismo moderno, para forçar a desvalorização, para melhorar a competitividade dos produtos que eu exporto. Eu mantenho taxas de câmbio de tal maneira a sustentar metas de inflação, que é o regime de câmbio brasileiro. O regime de câmbio brasileiro, oficialmente, é de flutuação suja, com metas inflacionárias, ou seja, o governo vai mexer no câmbio, vai intervir no mercado cambial com o objetivo de atingir a meta de inflação. Pelo menos é o que está escrito. Se é verdade, é outra história. Ou eu vou mexer na taxa de câmbio para ter certas metas de agregados monetários, enfim, outra política monetária. Ou eu ainda tenho um regime intermediário. Ele não é nem fixo, nem flutuante. Ele é um meio de campo. Ele é fixo até um ponto e flutuante depois desse ponto. Então, é um sistema de banda. Né? Então, entre as duas bandas, entre uma certa taxa e outra taxa, o câmbio pode flutuar. Para lá dessas taxas, certo? O câmbio é fixo, não pode passar. Né? Então, o câmbio é no máximo 2, e no mínimo 2 e no máximo 4 no Brasil. Certo? Entre 2 e 4 pode flutuar à vontade. Né? Então, essa é uma banda, que pode ser pequenininha. Né? 2,1 até 2,2. É quase que um câmbio fixo. Ou pode ser larga, de 5 a 8. Né? Pode ser também uma banda que se mexe. No Brasil teve uma banda que se mexia. Certo? Né? Durante 3 meses vai ser entre 1,5 e 3. Né? Depois de 3 meses vai ser entre 1,75 e 3,25. Ela vai mexendo. Então é uma banda que se mexe. Na verdade, já começou a virar uma orquestra. Uma banda com uma coisa. Tem as zonas alvos, certo? Que são bandas não declaradas. A gente acha que tem uma banda, certo? Mas não sabe direitinho. E as bandas assimétricas. As bandas assimétricas só tem um lado. Né? A taxa de câmbio é no máximo 1, mas para baixo o inferno é o limite. Então, você vê que eu tenho uma infinidade de possibilidades cambiais. Então, qual é o regime cambial que vai valer no mundo? Né? Hoje a gente tem um regime de flutuação suja, e cada país tem uma opção, vamos dizer assim, de como que ele intervém nesse mercado. Né? E esse é um problema internacional, porque nem todo mundo, não necessariamente essas opções são compatíveis umas com as outras. Mas tem alguns países no mundo que resolveram desistir do câmbio, né? Dolarizaram suas economias. Acho que o maior país, em termos territoriais, que fez isso foi o Equador. E tem países que têm câmbio fixo. Né? Acho que tem poucos. Hoje em dia, nos anos 90, era muito comum ter bandas. Hoje, acho que não tem muitas bandas. Então, essa é outra pergunta. Qual é o regime de câmbio? No padrão ouro, o regime de câmbio mundial era currency book. Né? Câmbio fixo com política monetária atrelada. Né? Então, ainda no regime cambial, uma terceira questão, certo? Uma segunda questão dentro do regime cambial. Essa é uma pergunta importante, certo? Quer dizer, a gente às vezes esquece, quando a gente fala de taxa de câmbio, sobre quem pode mexer com o câmbio. Que transações podem acontecer? Né? Eu posso pegar meu dinheiro e mandar para a Birmania, como você está dizendo, eu posso aplicar meu recurso, né? Pô, gosto de surf, eu vou pegar meu dinheiro e aplicar num shaper lá no Havaí. Vou montar uma indústria de pranchas e surf, mas vou montar lá no Havaí, porque os caras lá são bons, lá não sei o quê. Posso fazer isso? Ou não posso? Né? Ou o contrário, tem lá um havaiano que acha que nós que somos bons shapers aqui, ele quer botar o dinheiro aqui. Pode? Aplicar recursos aqui? Né?
Eu quero viajar, eu quero ir lá para os Estados Unidos. Vamos supor que vai abrir, não tem mais coronavírus, não tem mais nada. Eu posso ir, posso gastar quanto nos Estados Unidos? Eu tenho um filho que está estudando lá na Inglaterra. Né? Ele estuda, ele faz um curso de Excel lá. Né? Um grande curso de Excel. Vai virar um gênio no Excel. Quanto de dinheiro eu posso mandar para ele? Posso mandar $100 por mês? Né? Ele vai me mandar para o inferno, dizendo que $100 por mês não dá para comprar 2 Guinness. Certo? Posso mandar 500, posso mandar 1.000, posso mandar quanto eu quiser. Qual é a possibilidade de eu mandar dinheiro para fora? Qual é a possibilidade do pessoal de fora mandar dinheiro para cá? Um cara lá na Alemanha pode aplicar na Bolsa de Valores brasileira? O inglês pode aplicar em título de renda fixa no Brasil? Um americano pode comprar uma escola no Brasil? Pode ser dono de uma escola? Essa escola pode ser uma escola americana no Brasil, com 55% das ações na mão de um gringo? Então, eu tenho todas as regras sobre mobilidade de capitais, sobre essa possibilidade de eu aplicar dinheiro ou receber dinheiro de fora. Se você olhar com calma, tem muita regra que proíbe certas coisas. Né? Não posso ter uma escola na mão de capital estrangeiro no Brasil. Eu posso ter 49% das ações, mas não posso ter 51%. Né? Antigamente, minérios não poderiam ser explorados por capital estrangeiro no Brasil, então não poderia ter empresas com capital externo aplicando mineração. Hoje já mudou a lei. Né? Nos anos 80, quando o Brasil viveu a crise da dívida, né, eu podia mandar $200 para o meu filho que estava lá estudando. Na época era Lotus 1, 2, 3. Certo? $200 por mês eu posso mandar para o cara. Né? Tá bom, né? Eu queria ir viajar, eu queria ir para os Estados Unidos, eu podia levar $1.000. Eu vou lá, vejo o Mickey, né? Mas não vejo a Minnie, dizer, nem o Pateta. Eu ia para a Argentina, eu podia levar $500 para a Argentina. Ou eu assisto um jogo do Boca ou vejo um tango, certo? Ou assisto meio tempo de um e meio tempo do outro. Né? Porque era proibido. Né? Tinham regras que proibiam, vamos dizer assim, aí o turismo, né? Comprar dólar para ir viajar, comprar dólar para mandar para fora, e era proibido também aplicar na Bolsa de Valores no Brasil. Um alemão não podia. Quando o Brasil faz a chamada abertura financeira, nos anos 90, né? No final do Collor, do Fernando Henrique, principalmente, né? Essa abertura brasileira é justamente isso, é o poder acessar. Né? Então, quando você olha o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, tem um monte de regras entre os países desenvolvidos, não é só o Brasil aí, que proíbem os fluxos de capitais. Depois da crise de 30 no mundo, os países proibiam que o seu dinheiro saísse. Né? Os Estados Unidos proíbem que o dinheiro norte-americano saia dos Estados Unidos para ser aplicado em outro lugar. Porque faltava dentro dos Estados Unidos. Está proibido. Dinheiro inglês não pode sair da Inglaterra. Então você restringe os fluxos internacionais de capitais. Note que o sistema financeiro com esse tipo de regras é uma coisa. Certo? Quer dizer, um sistema financeiro com as regras de hoje, onde quase que não tem restrição nenhuma, é outra. Né? Então, o mercado internacional, o funcionamento dessas regras de mobilidade é um aspecto chave na história dos sistemas financeiros. Quando o Weichert faz os 4 modelos, ele vai dizer, olha, o padrão ouro, por incrível que pareça, era uma época de livre mobilidade. Até a Primeira Guerra Mundial, grosso modo, tinha pouquíssimas restrições aos fluxos de capitais. Alguns países, muito pouca coisa. Mobilidade perfeita. Tanto é que alguns países chamavam disso de a primeira globalização financeira do mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, depois dos anos 30, fechou tudo. Você quase não tem um sistema financeiro internacional funcionando bem. Tem muito poucos bancos internacionais, tem muito pouca aplicação de recursos de um país ao outro. Não quer dizer que não tenha, certo? Mas é muito menos do que antes da Primeira Guerra Mundial. Quando é que esse troço volta e essas regras contra a mobilidade de capitais desaparecem? Né? Na Europa, nos Estados Unidos, começa isso nos anos 70 e nos anos 80. Nos anos 80, arrebenta todas essas regras. Né? No caso brasileiro, nos anos 90. Então, a gente vive hoje não só um câmbio flutuante, como a gente já estava dizendo, como um sistema de livre mobilidade de capitais. O sistema de Bretton Woods é um câmbio fixo com pouca mobilidade de capitais. Né? Então, essas são, de novo, perguntas que eu tenho que fazer. Uma outra, bom, aqui só
também eu tenho várias possibilidades de limitar os fluxos de capitais. Né? Eu tenho inúmeras possibilidades de como limitar os fluxos de capitais. Né? Eu posso colocar impostos. Né? Então, a Dilma, na época, ainda que ela era presidente ainda, ele aumentou o IOF sobre transações internacionais, sobre algumas transações internacionais, em 7%. É uma paulada na transação. 7% de IOF numa transação internacional é pesado. Né? Então, você limita com impostos certas transações. O Brasil, sei lá, do Dutra, certo? Proibia certas transações. O Brasil, nos anos 80, como eu disse, né, você quer comprar dólar para ir viajar para os Estados Unidos, você pode comprar 1.000 por viagem internacional que você vai fazer. Né? É óbvio que quanto mais você coloca esses limites, mais aparece um mercado paralelo, um mercado que não é legal, certo? Que é ilegal. Esse mercado ilegal sempre existe, porque existem as transações ilegais de drogas, enfim, todas as transações ilícitas, que normalmente são acompanhadas por um mercado financeiro e cambial também ilícito. Certo? Mas eu posso ter uma ilicitude independente de compra e venda de cocaína, certo? Eu posso ter um mercado ilícito de câmbio, porque certas transações cambiais no Brasil não podem ser efetuadas e eu quero fazer, certo? E eu vou fazer. Né? Então, você quer comprar dólar? Quero, mas não pode, você não pode ter dólar em casa. Certo? Mas eu quero, porque eu gosto de ficar olhando a verdinha. Certo? Então você vai, né? Você sabe onde fica. Você vai ali atrás da catedral, tem uma ruazinha que sai ali, certo? Você bate na porta, você faz toque, 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 tem uma senha lá, o cara entra lá, você, tudo meio esquisito ali e tal, e você compra até os dólares, certo? Quer dizer, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um mercado legal. Então eu tenho várias possibilidades aqui de proibir certas transações. Hoje é muito comum certos controles, são poucos os controles que tem, mas o que talvez tenha mais são controles prudenciais. Por exemplo, certos bancos têm limites operacionais a fazer determinadas operações de câmbio, né? Porque pode ser muito arriscado. Então, as regras de Basileia fazem com que os bancos, por exemplo, não carreguem a sua carteira só com, sei lá, com operações de sei lá, debentures com um país só, certo? Para você não concentrar os teus ovos dentro de uma mesma cesta. Né? Então, são os controles prudenciais que são muito comuns hoje. Se tiver muito controle prudencial, começa a amarrar o sistema. Né? E tem outros, então, os controles diretos, que são controles de volume, né? É proibido, só pode 200, só pode 1.000, né? E os indiretos, que vamos dizer assim, tentando aumentar o custo da transação, normalmente impostos. Tem uma coisa que foi muito usada, por exemplo, os chilenos usaram muito isso, a Malásia usou muito isso, que são as quarentenas. Então o dinheiro entra, mas tem que ficar 5 dias parado, perdendo a aplicação. Entrou no país, fica ali, guardado no Banco Central durante uma semana. Semana seguinte pode usar. Né? Então você perdeu 7 dias de aplicação, certo? Ou 5. Né? Então é uma quarentena. Né? Pode ser 40 dias também. Certo? Ou metade, né? Você não precisa botar todo o dinheiro. Então, o teu dinheiro entra, metade dele fica preso durante um mês. E o outro você pode usar, né? Para tentar diminuir um pouco a volatilidade desses fluxos. Então, tem muita possibilidade de controle também. Né? A outra pergunta, que não é a terceira, é a quarta pergunta que a gente tem que responder quais são os mecanismos de ajustes? Como que eu ajusto os balanços de pagamento entre os países? Essa é a pergunta. Existem o que a gente chama de mecanismos automáticos de ajuste. Né? E são os mecanismos de ajustes que estão por trás das políticas de câmbio. Então, se o regime é de câmbio fixo, existe uma política automática de ajuste, né? Que é o tal do modelo Brodel-Fleming. Então, se o país tem um déficit de balanço de pagamento, o sistema monetário internacional é de câmbio fixo, então eu não posso desvalorizar o câmbio é fixo. Se é que nem na época do padrão ouro, é um currency budget. Então, o que é um currency budget? Né? Você tem o volume de reservas e você tem que emitir de acordo com o volume de reservas. Se eu tenho um déficit de pagamentos, as reservas caíram. Se as reservas caíram, minha política monetária é de diminuir a oferta de moeda. Se eu diminuir a oferta de moeda, vai aumentar a taxa de juros. Não vou ter problema inflacionário, normalmente vou ter deflação, mas esse aumento da taxa de juros
vai provocar duas coisas: a atração de capital de fora e a recessão. Essas duas coisas reequilibram o balanço de pagamentos. Esse é um ajuste automático. Né? O que tem de automático aqui é que o meu país, o país X aqui, ele adota o padrão monetário internacional, o regime monetário, o sistema monetário internacional, que nesse meu exemplo aqui é de câmbio fixo com currency budget. Então, se ele tem um déficit de balanço de pagamentos, vai significar que ele vai fazer uma política monetária apertada no país dele, vai aumentar as taxas de juros desse país, e isso vai reequilibrar o balanço de pagamentos dele. Vai ter uma consequência, que é o quadradinho aí do meio, aí, que é a recessão. Que ele pode não gostar, mas se ele aderiu ao padrão ouro, vai ter que aguentar. Então vai ter que... Por isso que o Celso Furtado disse que é muito ruim para o Brasil aderir ao padrão ouro, porque é muito comum isso acontecer no Brasil, ter déficit de balanço de pagamento. E não dá para o Brasil o tempo todo ficar entrando em recessão. Então, um ajuste de balanço de pagamento sobre padrão ouro é um ajuste recessivo. Isso pode não ser do gosto das pessoas. Aí entra aquela questão do nacionalismo. Mas é um ajuste automático. Um outro ajuste automático é se o regime de câmbio for flexível, por exemplo. Então, a gente está no regime de câmbio flexível. Então, como é que eu ajusto? Posso ajustar? Eu tenho o mesmo déficit de balanço de pagamentos. Esse déficit de balanço de pagamentos vai me gerar uma desvalorização de câmbio. Porque agora o câmbio é flexível, agora pode mexer. Então, é só deixar o mercado funcionar. Se eu tenho déficit de balanço de pagamentos, eu tenho mais entrada, mais saída de dólar do que entrada no país. Então, isso desvaloriza a minha própria moeda e valoriza a moeda dos outros. Né? E essa desvalorização, então, vai levar ao aumento das exportações e uma diminuição das importações, que reequilibra o balanço de pagamentos. Não tem um problema de recessão nesse ajuste. Mas qual é o problema que eu vou ter? Eu vou ter um problema inflacionário. Então, um mecanismo de ajuste de balanço de pagamentos, quando ele tem déficit, no regime de câmbio flexível, se eu deixar o sistema funcionar livremente, né, eu tenho um ajuste automático que é inflacionário. Eu não quero. O que eu faço? Sai do sistema, não faz isso, quer dizer... Enfim, esse é o regime automático. No mecanismo de câmbio flexível, automaticamente eu tendo a ter um ajuste desse tipo. Né? Então, não é à toa que eu tenho, nos anos 70, nos anos 90, eu sempre tenho um problema da inflação, da estagflação, que o pessoal chama, etc. Uma coisa que eu não tinha na época em outras épocas aí da história. Mas eu posso ter uma situação... Deixa eu voltar aqui, desculpa. Eu não gosto nenhum dos dois aqui. Eu posso ter alguma outra coisa? É isso que aconteceu em Bretton Woods. Você olhou para esses mecanismos automáticos e falou, não gosto deles. Né? O próprio Keynes falava, é ruim esses mecanismos automáticos. Por quê? Porque obriga os países que têm déficit a ter recessões muito pesadas. É muito ruim esse mecanismo automático do padrão ouro. Precisamos criar uma outra forma. É para isso que serve o FMI. O FMI serve, por incrível que pareça, vou usar a palavra, para aliviar as regras do mecanismo automático do padrão ouro. O câmbio continua sendo fixo, deveria usar um mecanismo automático do padrão ouro, mas o FMI dá um jeitinho. Qual é o jeitinho do FMI nesse mecanismo de ajuste aqui? O FMI tem dois jeitinhos, na verdade. Ele pode te emprestar dinheiro, né, que é essa entrada de capitais. Então, quanto maior a entrada de capitais, menor a recessão. Então, se o FMI dá dinheiro, eu posso fazer o ajuste com o dinheiro do FMI sem ter recessão. E a outra forma é o FMI dar uma aliviada no câmbio fixo. Ele permite que aquele país, sob supervisão do FMI, troque a sua taxa de câmbio. E essa troca não é uma troca do mundo todo, não vai botar em xeque todo o sistema monetário internacional. Sob supervisão do FMI, eu posso reequilibrar a minha taxa de câmbio, porque ela está muito ruim. Então, para não ter recessão, eu posso usar um mecanismo não automático, usar alguma outra regra que eu criei, né, que são as regras do funcionamento do FMI, emprestar dinheiro, permitir uma certa desvalorização de câmbio, etc., para fazer o ajuste. Então, de novo, quais são os mecanismos de ajuste? São os mecanismos automáticos? Vai existir outro tipo de regra que os países vão aceitar? Ou seja, eu estou aceitando que a Inglaterra desvaloriza o câmbio, mas... Né, então, todo mundo fez câmbio fixo, mas acho que em 58, 48 já,
A Inglaterra desvalorizou a libra logo depois da guerra. Mas o câmbio não era fixo e a Inglaterra vai lá e desvaloriza. Depois os países europeus nos anos 50 desvalorizam suas moedas também. Não pôs em xeque, porque estava previsto como um mecanismo de ajuste possível sob supervisão do FMI. Isso aconteceu. Assim como os empréstimos que o FMI fazia aos países, como o Brasil, etc., para também não ter que usar determinados mecanismos automáticos. Então, aqui, uma quarta escolha, tá? 3 aí, mas é a quarta. Né? Então, primeiro, qual é a moeda? Segundo, qual é a taxa de câmbio? Terceiro, existe liberdade ou não para os fluxos de capitais? Quarto, quais são os mecanismos de ajuste? E quinto, existe alguma instituição? Qual é o papel dessa instituição? Qual é o poder dele? No caso de Bretton Woods, criou o FMI. No caso do padrão ouro, não existia nenhuma instituição. Hoje a gente tem BIS, a gente tem Banco Mundial. Qual é o papel, qual é o poder dessas instituições? Tem gente que quer que crie uma instituição, um Banco Central Internacional, que ele emita moeda, certo? Que não tenha mais moeda dos países, ou que tenha taxa de câmbio fixa entre os países, ou não. Note que a combinação dessas 5 respostas são muitas combinações possíveis. Né? Então, eu posso, por exemplo, ter 3 moedas internacionais. Vamos fazer o Yuan, o euro e o dólar. Vão ser as 3 moedas que todo mundo aceita. Então, a gente vai ter reservas em Yuan, em euro e em dólar. Entre essas 3 moedas, a taxa de câmbio é fixa. Mas, entre essas moedas e as outras moedas dos países, a taxa é flexível. Ou eu posso fazer o inverso. São essas 3 moedas, mas entre elas o câmbio é flutuante. E dos outros países para essas moedas é fixo. Eu posso escolher uma moeda só, mas não quero que seja de nenhum país. É uma moeda emitida por Marte, sabe? Por uma instituição nova que eu vou criar. Então, quando você olha as propostas de reforma, eu tenho uma multidão dessas propostas. Vai ter muito controle, vai ter pouco controle. Né? O câmbio não vai ser nem fixo nem flutuante. Vai ser um sistema de bandas. Né? Vou dar um pouco de liberdade para flutuar, mas não muito. Então, eu tenho enormes possibilidades. Se a gente olhar essas 5 questões e o que o Einstein chama dos 4 momentos da história, eu tenho essas respostas. Então, o padrão ouro, o regime de câmbio era fixo. O ativo de reserva era o ouro, junto com a libra, vamos dizer assim. A mobilidade de capital era plena. Os mecanismos de ajuste que existiam, só os automáticos. E não existia nenhuma instituição. O que aconteceu no entre-guerras? O que mudou? O ouro continua sendo ativo de reserva junto com a libra, mas o dólar já está ali, se metendo no conjunto. O regime de câmbio deixou de ser fixo, passou a ser flutuante. E apareceram inúmeros controles de capitais. O capital não mais voava de um lado para o outro. Se o câmbio é flutuante, o mecanismo automático é de desvalorização de câmbio, assim que se acerta o balanço de pagamentos. Mas também um automático, só que agora é desvalorização. Desvalorização ou valorização, depende se você está com balanço de pagamentos negativo ou positivo. O que se acordou em Bretton Woods? Voltar a um regime de câmbio fixo. Mas não tem mais livre mobilidade de capitais. Tem controles. A gente imagina que esses controles vão cair com o tempo, etc., mas no imediato pós-guerra, vamos colocar controles. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai criar os mecanismos de ajustes, né, do FMI. Então vai ter o FMI, vai ter o Banco Mundial, que é o BIRD, vai ter o GATT, vai ter uma série de instituições. Uma dessas instituições vai tentar até criar uma moeda internacional, que é esse DES, Direitos Especiais de Saque, que é uma moeda do FMI. Então mudou algumas coisas. E hoje, o que eu tenho? Qual é a moeda de reserva? O dólar ainda tem uma posição forte, mas já tem muita gente transacionando em Yang, né? No Yang lá, sei lá, uma moeda inglesa, chinesa. Vários lugares usam o euro. Então você tem várias moedas, moedas fortes, né? O Yen depois diminuiu a importância. Então o dólar ainda tem uma posição muito forte, mas não é única. O câmbio é flutuante, tem várias tentativas de coordenar, de evitar, de forçar um a flutuar mais, flutuar menos. É uma flutuação muito complicada, mas é flutuante. Tem mobilidade de capitais, eu tenho
diminuiu enormemente as regras, ainda existem regras contra a mobilidade, mas são muito poucas, principalmente nos países desenvolvidos. O dinheiro pode fluir de um lado para o outro quase sem regras. E o mecanismo de ajuste ainda volta a ser a desvalorização, porque eu posso desvalorizar o câmbio, né? E ainda tem as regras do FMI. O FMI, né, teve um problema grave quando mudou o sistema, certo? Ele foi parar no psicólogo, porque não sabia mais para que ele servia, certo? Mas ele ainda tem os seus papéis, ele ainda empresta dinheiro, ele ainda faz, ainda tem suas próprias regras, certo? Quer dizer, que não são mais as de tentar controlar um regime de câmbio fixo, deixar ele mais flexível, mas é deixar mais seguro um regime de câmbio flutuante. Talvez seja esse o papel do FMI, né? E a gente tem uma série de instituições, né? E, no fundo, as nossas próximas aulas ao longo do curso, certo, é ver o funcionamento desses 4 sistemas. Como que eles chegaram, como que a gente foi parar neles e como que eles agem, né? Eles vivem, como que se convive dentro deles, quais os problemas, quais as vantagens, etc. Então, há um mito de que o padrão ouro fez o crescimento econômico do final do século XIX, sem inflação, maravilhoso, certo? Quer dizer, os 30 gloriosos, que são os quase 30 anos do pós-guerra, se devem a muita gente a Bretton Woods. Outros vão dizer que não é bem assim. Então, tem aí uma série de discussões sobre como isso funcionava e qual é a relação com o desenvolvimento econômico desses sistemas, que é o que a gente deve ver nas próximas aulas. De uma maneira mais geral, a gente vai acompanhar, então, como eu disse, o livro do Eichengrin, né? Se você olha o livro do Eichengrin, se você volta a pegar essa tabela aqui, né? Se você olha a terceira linha, né? Mobilidade de capitais, você vê que você sai de um sistema com grande mobilidade de capitais, passa por controles e volta a um sistema com grande mobilidade de capitais. E se você olhar a primeira linha, a gente tem uma combinação de um ativo, um regime de câmbio que é fixo e depois flutuante, fixo e flutuante. Então, a gente tem aí um pouco as 4 combinações possíveis no ponto de vista cambial. É o regime de câmbio fixo com plena mobilidade de capitais, o regime de câmbio flutuante sem mobilidade de capitais, o regime fixo sem mobilidade de capitais e o regime flutuante com mobilidade de capitais, né? Então, ele descreve isso como uma curva em U, um formato em U, que ele pega a liberdade de fluxos de capitais como elemento básico. Então, eu tenho liberdade de fluxos de capitais antes da Primeira Guerra Mundial, no período entre a Primeira Guerra Mundial e os anos 70, 80, mais ou menos, eu tenho uma restrição aos fluxos de capitais e depois eu volto a ter uma liberdade dos fluxos de capitais. É isso que ele fala, que eu tenho uma evolução no mercado internacional de capitais na forma de U, e isso tem um impacto sobre os sistemas monetários muito forte, né? E, por exemplo, uma questão importante ele olha como é que eu saí do sistema de Bretton Woods e fui parar no sistema atual, certo? Quer dizer, o que aconteceu? Por que caiu o Bretton Woods, o sistema que foi criado em Bretton Woods? Por que se abandonou o câmbio fixo? Por que o Nixon foi lá e abandonou o câmbio fixo e depois os países foram lá e falaram não ao câmbio fixo? A resposta mais tradicional, isso é por conta da mobilidade de capitais. Como a mobilidade de capitais cresceu, num sistema onde a mobilidade de capitais é muito grande, eu não consigo manter câmbio fixo. Essa é a frase clássica. Se eu tenho globalização, se eu tenho mobilidade de capitais, eu normalmente tenho muita dificuldade em ter câmbio fixo. Aí o Eichengrin olha e fala, mas espera aí. E na época do padrão ouro? Na época do padrão ouro eu tinha mobilidade de capitais e tinha câmbio fixo. Tem alguma coisa a mais nessa história, né? Então, na época do padrão ouro existia grande mobilidade de capitais e existia câmbio fixo. Então não foi a mobilidade de capitais que acabou com o câmbio fixo. E senão teria acabado lá no padrão ouro também, né? E aí a resposta que ele vai dar é que tem um terceiro elemento nessa história, que é a questão da política econômica, né? A necessidade de você ter algum grau de autonomia na política econômica. Então, começa a entrar um fator externo aqui aos sistemas monetários, né? E a gente entra no famoso tripé do Krugman ou de vários teóricos aí de economia internacional, de macroeconomia internacional. O que não dá para acontecer é esses 3 coisas juntas.
Eu não posso ter um câmbio fixo com mobilidade de capitais e ainda fazer a política monetária que o país quer. E a autonomia na política monetária. Essas três coisas juntas é que não dá. Então, o que apareceu nos anos 70 para frente, o que aparece principalmente depois da guerra, é esse terceiro pilar aqui, essa autonomia da política monetária. Né? O que você vai fazer a partir da guerra é que os países vão falar, olha, o sistema de padrão ouro, eu não tinha autonomia na política monetária. Como é que era o padrão ouro? Eu tinha que emitir dinheiro de acordo com as reservas em ouro. Eu tinha que, se as reservas sobem, eu aumento a emissão. Se as reservas caem, eu paro de emitir. Essa era a regra. E eu tinha que seguir essa regra. Quem não seguisse essa regra estava fora do padrão. E o que o Aschenbach vai dizer é que ninguém contestava essa regra. Ou as pessoas que contestavam essa regra, que não queriam que a política monetária fosse assim, como eu citei aqui o Celso Furtado, mas o Celso Furtado vem depois, né? Vem nos anos 50 falar sobre isso. Nos próprios anos do padrão ouro, pouca gente era contra esse tipo de regra. E as pessoas que eram contra tinham pouca força política. Então, durante o padrão ouro, não havia essa parte aí do triângulo. Não havia essa autonomia de política monetária. Você aceitava que a política monetária fosse uma consequência do câmbio fixo, né, e da mobilidade de capitais. Então, é só a partir do momento em que os países querem câmbio fixo, mobilidade de capitais e ainda fazer a política monetária que querem, que as coisas não vão dar certo. E aí o triângulo vai dizer que eu só posso escolher duas pontas dessas. Né? Só posso escolher duas pontas. Então, nos anos 70 para cá, no período mais recente, os países quiseram ter um pouco de mobilidade de capitais. Quiseram ter mobilidade de capitais. Então, a globalização aconteceu, a mobilidade de capitais existiu. Mas os países quiseram manter alguma autonomia na política monetária. Alguma possibilidade de subir a taxa de juros e diminuir a taxa de juros do jeito que ele achar melhor. Ah, quer fazer isso? Quer fazer isso. Quer ter liberdade de capitais? Os capitais vão de um lado para o outro e você faz o que você quiser na política monetária, ou quase o que você quiser. É isso mesmo. Então, a taxa de câmbio eu não sei para onde vai parar, ela vai para o espaço. A taxa de câmbio vira refém. Então, a taxa de câmbio não é mais fixa, é flexível. Porque se você apertar a política monetária e tiver mobilidade de capitais, vai entrar dinheiro, o câmbio vai se valorizar. Se você fizer o contrário, soltar a política monetária e baixar as taxas de juros e tiver mobilidade de capital, o dinheiro vai embora, vai ter desvalorização de câmbio. Então, o câmbio vai ser flexível. Então, para o Aschenbach, o que mudou não foi a mobilidade de capitais. É possível compatibilizar a mobilidade de capitais com o câmbio fixo, desde que eu não tenha autonomia na política monetária. Se eu quiser ter autonomia na política monetária, eu vou ter que abrir mão da mobilidade de capitais. É isso que eu fiz entre guerras e no pós-guerra, no Bretton Woods e entre guerras. Eu, em nome da autonomia da política monetária, de fazer a política monetária que eu quero para enfrentar a crise de 30, né, ou em nome de fazer a política monetária que eu quiser e ter câmbio fixo, como depois de Bretton Woods, né, eu vou ter que abrir mão dos fluxos de capitais serem totalmente livres. Eu vou ter que controlar eles um pouco, porque se eu deixar eles flutuarem, eles vão arrebentar meu câmbio fixo. Eu não vou conseguir segurar a taxa de câmbio. Então, essa é um pouco a ideia, o famoso triângulo da impossibilidade. Eu não sei, algumas pessoas chamam de triângulo da impossibilidade de Krugman, porque ele botou no livro o texto dele. Enfim, é um problema clássico aí de modelo Fleming, de como os regimes cambiais podem ser compatíveis com a mobilidade de capitais. Né? Então, a resposta que eu tenho é que, na época do padrão ouro, os governos eram protegidos em relação às pressões para você abrir mão do câmbio fixo em nome de alguma política monetária própria. Né? Você não tinha democracia, o voto era muito limitado, os trabalhadores tinham muito menos poder político do que tem hoje para se opor, por exemplo, a aumento da taxa de juros e desemprego. Tinha um certo consenso entre os economistas em torno da ideia de padrão ouro, coisa que depois esse consenso não existe mais. Né? Então, esse crescimento dos modelos que querem pleno emprego, da capacidade da democracia com o aumento da participação política, principalmente dos setores
que sofrem, vamos dizer assim, com as políticas monetárias mais apertadas de desemprego, etc., né? Quando essas políticas todas crescem, né? Então, os governos eles não podem mais fazer a política monetária, vamos dizer assim, que o padrão ouro exige, né? Eles têm que ter algum grau de liberdade para fazer políticas monetárias para poder sobreviver politicamente. Nessa hora, já não é mais possível, porque, de novo, se eu vou ter alguma autonomia na política monetária, ou eu abro mão da mobilidade de capitais, ou eu abro mão do câmbio fixo, né? No caso, dos anos 70 para frente, eu abri mão do câmbio fixo. Dos anos 70 para trás, eu abri mão da mobilidade de capitais. Então, essa é um pouco a breve história do mundo do sistema financeiro. Se acompanhar essas quatro fases, certo? Quer dizer, né? Então, como que no padrão ouro era possível compatibilizar câmbio fixo, plena mobilidade de capitais, certo? A ausência de pressões políticas para eu ter política monetária autônoma, nacionalista. Certo? Então, a política monetária que eu tinha no padrão ouro era a política monetária da regra do padrão ouro, que é o tal do currency budget, que é o tal emite de acordo com as reservas. Eu não quero mais emitir de acordo com as reservas. Eu quero emitir de acordo com. Eu quero controlar o desemprego, eu quero controlar a inflação, eu quero ter autonomia nessa história. Ah, quer? Então tá bom. Então, abre mão do câmbio fixo. Ou então, abre mão da liberdade de fluxo de capitais. Né? Ou abre mão um pouco de cada um. Né? Tem um câmbio que flutua um pouquinho, certo? E eu tenho um pouquinho de controles. Que é um pouco a maior parte das propostas que eu tenho hoje é combinar um pouco dessas coisas para diminuir as flutuações, né? Muito da combinação atual é alguma combinação dessas coisas. Né? Na verdade, as quatro experiências já estão dadas. Eu vou tentar combinar um pouco as experiências, ser um pouco fixo, um pouco flutuante, né? Ter controles, mas não muito, alguma coisa desse tipo. Normalmente as propostas vão todas por aí. Espero ter sido relativamente claro, né? Fui relativamente longo, achei que ia ser mais curto. Mas, como eu disse, não é um tema tão simples, né? Nem tão singelo assim, certo? Vocês viram que eu usei um pouco aqui de questões de macro, que então talvez valha a pena vocês, vamos dizer assim, um pouco irem com calma aí, certo? Devagar, talvez voltar um pouquinho no livro de macro, ver, olha, aqueles modelinhos de como é que funciona, câmbio fixo, com entrada de capitais, o que acontece com a IS, com a LM, lá, aquelas coisas todas, né? E ver um pouco essas coisas que está por trás dessa história toda. Mas é isso. Tudo bem? Vocês têm muitas perguntas? Alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu interromper a gravação aqui para vocês ficarem à vontade também.